capítulo 1, versículos 4 até o versículo 8. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Meus amados, nós vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos no livro do Apocalipse. Já passamos pelo versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, onde nós vimos aí a primeira pessoa da Trindade e a segunda pessoa e a terceira pessoa da Trindade, no versículo 4. E no versículo 5, a primeira parte, a terceira pessoa da Trindade, que é o Senhor Jesus Cristo. A segunda pessoa da Trindade, que é o Senhor Jesus Cristo. A primeira pessoa da Trindade está aí depois da saudação ou da dedicação de João. Graça e paz seja convosco. Aí ele diz, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Está falando a respeito do Pai. E da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Os 7 Espíritos, aqui a palavra 7 fala de plenitude. Então aqui fala a respeito do Espírito Santo. E aqueles que estiveram aqui quando nós falamos, nós citamos aqui o capítulo 11 de Isaías, versículo 1, de 1 a 3, onde fala a respeito das 7 manifestações, ou das 7 formas em que o Espírito Santo se manifesta, o Espírito de Deus se manifesta. Então aqui os 7 Espíritos que estão diante do seu trono, refere-se ao Espírito Santo. E no versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, portanto, temos aqui a segunda pessoa da Trindade. Então, resumindo, versículos 4 e 5, nós temos a Trindade composta, a Trindade perfeita. Nós temos aqui o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo. Amém, irmãos? E eu disse aos irmãos que, embora a palavra Trindade não esteja na Bíblia, ninguém vai encontrar a palavra Trindade na Bíblia, mas, desde Gênesis até Apocalipse, nós encontramos a Trindade se manifestando, a Trindade atuando. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, João, nessa dedicação, ele fala a respeito do Pai, fala a respeito do Espírito, no versículo 4 e no versículo 5, ele então faz o complemento dizendo, e da parte de Jesus Cristo, e aí ele vai, coloca 3 títulos à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Glória a Deus. Então nós vamos ver nesta noite, irmãos amados,
o que significa estas expressões, esses títulos que estão inseridos aqui no versículo 5 do capítulo 1 do livro do Apocalipse. A palavra testemunha, ela significa mártir. A palavra mártir, dentro do contexto bíblico, genuinamente bíblico, significa aquele que morre pela fé. Bendito seja o nome do Senhor. Dentre os mártires da igreja, nós encontramos o primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão, que morreu apedrejado. Agora, há uma diferença, uma distinção entre Estevão, que morreu como mártir, e Jesus, que morreu como nosso Salvador. Glória a Deus. Aqui, expressamente, no versículo 1, não tem o significado de apenas testemunha, mártir. Aqui, quando João fala que Jesus Cristo é a fiel testemunha, ele destaca, ele não diz apenas Jesus Cristo a testemunha, mas ele destaca, ele diz Jesus Cristo a fiel testemunha. Por que que João está destacando aqui com esta, ou adjetivando, fiel testemunha? Quando ele está se referindo à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É porque desde o período interbíblico, os 400 anos de silêncio profético, desde Malaquias até o Evangelho de São Mateus, neste período, levantaram-se muitos messias, apareceram muitos messias. Messias quer dizer ungido, mas quando Jesus chega, a Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Eles não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus veio, irmãos, para revelar Deus a este mundo. Coloca aí para nós, por favor, João capítulo 1, a partir do versículo 15. Veja, João testificou dele dizendo, João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então Jesus veio para tornar Deus conhecido entre os homens. E Jesus estando aqui na terra, Jesus, ele deu testemunho da verdade. É isso que João está afirmando aqui. Quando ele diz que ele é a fiel testemunha, é porque os outros messias que apareceram, nenhum deles comprovaram que eram de fato o Messias. Mas Jesus, ele deu testemunho da verdade e ficou comprovado de que ele era a verdade. Glória a Deus. No capítulo 5 do Evangelho de João, capítulo 5, versículos 1 ao 15, nós não vamos ler, apenas vou mencionar,
capítulo 5, versículos de 1 ao versículo de número 15, nós temos a cura de um paralítico de Betesda. Aquele paralítico que há 38 anos estava ali e Jesus o curou. Pois bem, por ter curado aquele paralítico, observe no versículo 16 o que diz: e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Parece uma expressão simples para nós, que hoje temos, por bondade de Deus, a revelação das Escrituras. Temos a Bíblia Sagrada, o cânon completo. Mas para eles, os judeus, ouvirem esta expressão vinda de um homem, quando ele disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, ele está chamando Deus de Pai, de seu Pai. Veja o versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E isto incomodou os fariseus, e isso incomodou os escribas, os doutores da lei. E vamos seguir. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos façam o quê? Honrem quem? O Filho, como honram o Pai. O que Jesus estava dizendo? Ei, quando vocês me honram, vocês estão honrando a Deus. Para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Vamos seguir, vamos pular aí. Versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim, vou parar um pouquinho aqui. O que é uma testemunha, irmãos? Se você for chamado para ser uma testemunha em um fórum, você vai testemunhar do quê? Daquilo que você viu ou ouviu. E aqui está dizendo: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Por quê? Porque não busco, me ajuda aí, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Aí no versículo 31, Jesus usa a expressão testifico. Se eu testifico de mim mesmo, o que Jesus está dizendo? O meu testemunho não é verdadeiro. O que Jesus veio fazer aqui? Ele veio dar testemunho do Pai. Ele veio tornar Deus conhecido. Se eu testifico de mim mesmo,
o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, João Batista. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João. Porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, acontece o que com elas? Testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, o que acontece? Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Glória a Deus. Jesus veio para dar testemunho. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor nosso Deus. Capítulo 8 do Evangelho de João. Versículos 12 em diante. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: o quê? Vamos num coro, irmãos. 1, 2, 3. O teu? Quem estava dizendo isso? Os fariseus. Aqueles que não criam que Jesus era o Filho de Deus. Tu testificas de ti mesmo. E está dizendo, o teu testemunho é falso. Você é uma falsa testemunha. O teu testemunho não é verdadeiro. Você é um embusteiro. Você é um mentiroso. Você é um enganador. Você é um trapaceiro. Você é um bravateiro, que só fala bravatas. Respondeu Jesus e disse-lhe: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim. Me ajuda aí, por favor. Está ali? Porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Por que Jesus está dizendo isso? Porque ele recebeu o testemunho do Pai. Quando ele foi batizado nas águas por João, quando ele saiu das águas, diz a Bíblia, ele orou, e orando ele, o céu se abriu. Quando o céu se abriu, ouviu-se a voz do Pai: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus para sempre. Então veja, prezados irmãos, Jesus testemunhou da verdade. Jesus veio para dar testemunho da verdade, embora os homens achassem que ele fosse
uma testemunha falsa, um embusteiro, um enganador, um mentiroso, Jesus afirmou em alto e em bom tom para eles ouvirem. Ainda que vocês digam, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Eu sou uma testemunha fiel. Eu não estou enganando vocês. Eu não estou iludindo vocês. Eu estou dando testemunho da verdade. Quantos podem glorificar o maravilhoso nome do Senhor? Versículo 26, para a gente correr. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Versículo 27, mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Então Jesus deixou para eles um sinal. Vocês não estão entendendo, mas eu vou deixar um sinal para vocês, de que o meu testemunho é verdadeiro. Quando levantardes o Filho do Homem, Jesus está falando da sua crucificação. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus foi levantado entre dois malfeitores. Quando ele bradou, Pai, tudo está consumado, o sol se escondeu, a terra tremeu, os sepulcros foram abertos, pessoas ressuscitaram, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, mas as cruzes permaneceram nos seus lugares. E mesmo eles ainda incrédulos como estavam, e continuaram incrédulos, eles só vieram, uma parte deles só vieram acreditar quando Pedro pregou o primeiro sermão, e quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Mas embora eles não quiseram entender, não quiseram acreditar no testemunho de Jesus, quando o centurião viu tudo aquilo, a Bíblia diz assim, o centurião viu tudo aquilo acontecendo, ele bradou, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então Jesus deixou um sinal para eles entenderem. Quando eu morrer, quando eu for crucificado, aí vocês conhecerão quem eu sou. Eles não entenderam de pronto, foram entender na pregação de Pedro, porque Pedro pregou o Cristo crucificado e pregou o Cristo que ressuscitou. Bendito seja o nome de Jesus. Ao ponto deles perguntarem, que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis a promessa do Espírito Santo. E eles receberam Jesus, de bom grado receberam a palavra, quase 3.000 almas. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 13. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de quem, irmãos? De Pôncio Pilatos. O que fez Jesus diante de Pôncio Pilatos? Deu testemunho de boa confissão. Tu és rei. Vamos ler? Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Obrigado. Estou procurando o 19 aqui. 18, 37. Vamos ler o 36. 18, 36, 37. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei. E Pilatos estava fazendo essa pergunta por quê? Porque ele tinha um rei acima dele. Quem era o rei que estava acima de Pilatos? Quem era o rei dos romanos? Quem era o imperador? César. E ele então está dizendo: logo tu és rei. Jesus podia simplesmente, vou usar uma expressão aí, abafar o caso. Mas veja o que diz: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Então, irmãos amados, é por essa razão que João, ele escrevendo o livro do Apocalipse, nesta dedicatória, ou nesta dedicação que ele faz no introito, no início do livro, ele fala de Jesus e ele faz questão de dizer, faz questão de mencionar, faz questão que fique registrado, quando ele diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Ele não é um homem qualquer, ele não é um embusteiro, ele não é um enganador, ele não é um mentiroso, não. Ele é a fiel testemunha. Glória a Deus. Interessante, irmãos, observar que aqui Jesus dá testemunho da verdade, mesmo sabendo que ia morrer. Então Jesus morre pela verdade. Por isso que João está dizendo que ele é fiel testemunha, porque ele morre por conta da verdade. Ele está dando testemunho da verdade. Que verdade? Deus. Deus é verdade. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E no capítulo 1 de João nós encontramos que ele é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. De quem ele estava dando testemunho? De Deus, a verdade. Isaías capítulo 65, versículo 16. Diz a Bíblia: de sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Salmo 119, verso 160. Ele estava dando testemunho da verdade, a palavra de Deus, aquilo que ele tinha ouvido do Pai. Salmo 119, verso 160. A tua palavra é o quê? A verdade desde o princípio. Quantos podem glorificar e exaltar o maravilhoso nome do Senhor nosso Deus? Glória a Deus. João capítulo 8. Jesus foi muito duro, irmãos, com os fariseus. No capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 26
Já lemos. Aqui. Versículo 34 em diante. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eles respondem: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí no versículo 37, Jesus diz assim: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra, o meu testemunho, não entra em vós. Eu falo do quê? Eu falo do que vi junto de meu Pai. Eu não estou falando coisas da minha cabeça. Eu falo do que vi junto com o meu Pai. Ele está dizendo: eu sou uma testemunha fiel. E vós fazeis o que também... Aqui Jesus foi duro. E vós fazeis também... E vós fazeis o que também vistes? Vistes? Ora, Jesus não tinha acabado de dizer que eles eram descendência de Abraão? Sim ou não? E que pai Jesus está se referindo aqui? Vamos adiante. Versículo 40. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito, homem que vos tem dito a verdade. Ei, eu sou fiel, eu sou verdadeiro. Que tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Aí ele diz: Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Isso mexeu com eles. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Aí Jesus faz um contraponto. Quando ele diz que ele é testemunha da verdade, que ele está falando daquilo que ele ouviu junto do Pai, Jesus faz um contraponto. Jesus diz assim, eles estão dizendo: nós não somos filhos de prostituição, nós temos um Pai que é Deus. E eles estavam se jactando disso porque eram descendência de Abraão. Aí Jesus diz assim: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Ei, eu sou diferente. Ele é mentiroso. Ele não se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ei, o mentiroso é ele, não sou eu não. Eu estou dando testemunho daquilo que eu ouvi junto do meu pai. Mas porque vos digo a verdade, versículo 45, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio?
Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, a quem a busca e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão? Eles estão retrucando o que Jesus disse: vós sendo por pai o diabo. E eles estão dizendo: és tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Ei! Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. E aí eles ficaram todos confusos. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia, aleluia. Ele veio para dar testemunho de Deus. Ele veio para tornar Deus conhecido. Ele era de fato o ungido de Deus, o enviado de Deus. E João escreveu o Evangelho para testificar que ele era o Filho de Deus. Então, quando ele vai escrever o livro de Apocalipse, ele faz questão de, quando ele fala a respeito de Jesus, ele faz questão de mencionar: esse Jesus do qual eu estou falando, escrevendo a respeito dele para vocês, ele é a fiel testemunha. Não é um homem qualquer. Ele é o Messias, ele é o ungido de Deus, ele é o enviado de Deus, ele é o Filho de Deus. Ele é a verdade, ele é a fiel testemunha.